Olá, me chamo Heloísa e eu e minha equipe, formada por Andrei Ribeiro, eu, Heloísa, Maria Eduarda Braga, Maria Eduarda Vasconcelos e Yuri, falaremos e elucidaremos por meio deste vídeo seminário sobre o tema informatização. Afinal, o que é informatização? Informatização é a aplicação da informática dentro do ambiente empresarial. Se compreendermos a informática como uma ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados, o processo da informatização surge para permitir a gestão de um sindicato, seja feita por meio de sistemas softwares de maneira prática e utilizada. No mundo globalizado, é essencial que as pessoas pertencentes à camada de trabalho dominem as funções básicas da informática. Levando em consideração que a expansão de setores de economia faz aumentar o uso de computadores, essa ferramenta se faz cada vez mais imprescindível no nosso cotidiano. Nesse contexto, a nova ferramenta de trabalho não está só inserida em formas de computadores de mesa, mas também como consoles, smartphones, sistemas embarcados e etc., tornando-se uma viga que sustenta a estrutura da sociedade. Olá, me chamo Maria Eduarda Silva Vasconcelos e irei dar definição do que é parque tecnológico. Parques tecnológicos, como o próprio nome sugere, são áreas voltadas para a tecnologia. Mais precisamente dizendo, e para vocês terem uma melhor noção, são ambientes onde várias empresas de segmentos diferentes se instalam, porém com os negócios focados na tecnologia. É uma gestão que empreende na inovação, além de sempre procurar estabelecer estratégias para a ligação entre as empresas com instituições de pesquisas e ensino. Os setores mais explorados pelas empresas nesses parques são o setor da tecnologia de informação, de energia e de biotecnologia. Os parques se baseiam em uma relação de sinergia entre três agentes principais: a indústria, as universidades e o poder público. Nesse sentido, a participação das instituições de ensino e pesquisa é fundamental para a transferência de conhecimento para a iniciativa privada, o que permite o surgimento de novas tecnologias, refletindo em melhorias para a sociedade. Olá, eu sou Andrei e eu vou explicar sobre os equipamentos de rede. Equipamentos de rede, igualmente chamados de dispositivos de rede, são todos aqueles utilizados com o propósito de facilitar e dar suporte a uma rede de computadores. Para que os componentes participantes de uma rede funcionem, eles precisam, acima de tudo, de dispositivos que tenham a função de intermediar a comunicação. Agora eu vou citar alguns exemplos de equipamentos de rede, começando pelo Gateway, que é um nó de rede utilizado para unir redes que utilizam protocolos de comunicação diferentes. Ele pode conter dispositivos para traduzir protocolos, sinais de dados, converter taxas de impedância e outros fatores que bloqueariam a troca de informações entre dois computadores. Firewall. O firewall é um equipamento básico de segurança de rede. A sua principal função é controlar continuamente todo o envio e recebimento de dados efetuado em uma rede de computadores. Se uma conexão insegura for detectada, o firewall efetua o bloqueio desta, impedindo que o usuário tenha acesso às páginas ou conteúdos de baixa segurança. Caixa de emenda óptica. A caixa de emenda óptica é utilizada para unir dois cabos de fibra óptica. Ela mantém dois fios conectados por solda, fusão ou conectores mecânicos. Assim, os pontos de emenda são protegidos contra falhas, líquidos, sujeiras e outros materiais que podem prejudicar a conexão. Splitter. Também chamado em rede de fibra óptica, o splitter é um dispositivo passivo que divide o sinal de um fio. Splitters dão mais capilaridade a uma rede, aumentando o número de nós e ramificações existentes. OLT, sigla para Optical Line Terminal. O OLT é um dispositivo passivo de redes ópticas. A sua função é distribuir, gerenciar e organizar as funcionalidades efetuadas por uma conexão. Graças ao OLT, redes podem ser mais escaláveis e capazes de agregar outros tipos de tecnologia. ONU, sigla para Unidade de Rede Óptica em livre tradução. A ONU é um aparelho utilizado em conexões para conversão de sinal entre as redes de óptica passiva e as redes locais. Cada ONU pode ter suporte a múltiplas entradas de par trançado e velocidade de transmissão. Dessa forma, é possível atender um número maior de aparelhos com mais flexibilidade e alta performance. O roteador.
Ele é o principal dispositivo de gerenciamento de redes wireless. Ele é o responsável pela criação, gerenciamento e distribuição de sinal entre os dispositivos conectados a um hotspot. Em alguns casos, o roteador também pode substituir o modem e fazer a conexão com a web. Cabeamentos. Os cabeamentos de rede são fios utilizados para envio e recebimento de dados. Atualmente, as principais tecnologias da área se dividem entre os cabos de par trançados e a fibra óptica. Cada um deles se difere pela necessidade de manutenção, resistência, ruídos e o custo de compra. Olá, me chamo Yuri Rodrigues de Souza, sou da turma ITST 22 e hoje eu vou explicar para vocês o que é controle de acesso e alguns equipamentos também de controle de acesso. Controle de acesso diz respeito às tecnologias que têm como as principais funções o gerenciamento do acesso a determinados ambientes, especialmente em locais onde exista um fluxo elevado de pessoas, materiais ou veículos. É o caso também, por exemplo, de empresas, condomínios, academias, instituições de ensino ou qualquer outro lugar em que o acesso seja restrito. Nesse sentido, o principal objetivo dos sistemas de controle de acesso é impedir a entrada de pessoas não autorizadas, aumentando e garantindo a segurança e a integridade das pessoas e dos seus bens. Vou falar também algumas vantagens do uso do controle de acesso. Uma delas é acompanhar o fluxo de pessoas. Por meio do registro de entrada e saída, os sistemas de controle de acesso permitem ter total domínio sobre o fluxo de pessoas em determinada área. Assim é possível verificar a identidade de quem entrou e saiu de cada local, o horário em que isso aconteceu, o tempo de permanência e a quantidade de pessoas. Segunda vantagem é aumentar a segurança. Com a implantação desse tipo de solução, reduz as chances de que ocorra um acesso não autorizado a uma empresa, um condomínio, ajudando a proteger o patrimônio e as pessoas. E por fim, reduzir os custos operacionais. O controle de acesso permite ao usuário usufruir de soluções tecnológicas que facilitam a operação e diminuem a dependência de recursos humanos. Isso ajuda a reduzir os custos com profissionais de segurança, uma vez que o sistema é capaz de autorizar e centralizar processos sem a necessidade de presença constante de um operador. Agora eu vou falar os tipos de controle de acesso mais utilizados hoje em dia. Um deles é a senha. Trata-se de uma tecnologia de fácil operação, tornando o acesso por parte dos usuários mais ágil. Geralmente o controle por senha é utilizado em sistemas mais simples e que requerem níveis mais baixos de segurança. Cartão ou tag, muito utilizado em ambientes corporativos, tanto para os funcionários quanto para os visitantes. Funcionam como uma espécie de credencial do usuário, permitindo ao sistema identificá-lo e liberá-lo de acordo com as restrições estabelecidas pela própria empresa. Biometria. Todo o processo de liberação de acesso a determinados ambientes se dá por meio da autenticação da impressão digital, reconhecimento facial ou até mesmo leitura da íris de cada usuário, tornando a identificação altamente personalizada e intransferível, o que dispensa a necessidade da adoção de sistemas complementares. Sistemas de monitoramento são equipamentos com o objetivo de monitorar de forma constante residências e estabelecimentos comerciais, antecipar anormalidades, garantir a segurança patrimonial das pessoas, além de inibir a ação de bandidos. O monitoramento 24 horas proporciona muitos benefícios. Entre eles está a capacidade de vigiar os locais de qualquer lugar, já que os sistemas podem proporcionar o acompanhamento de atividades pelo computador ou até mesmo pelo celular. Sobre os tipos de sistemas, temos como exemplos Circuito Interno de TV, ou CFTV, que é um sistema que distribui para um ou mais pontos de monitoramento sinais vindos de câmeras instaladas em locais que precisam ser vigiados. Hoje é possível investir em plataformas digitais de CFTV que são integradas a vários aplicativos. Também temos o monitoramento remoto, onde o morador de uma residência ou proprietário de empresa ou indústria podem vigiar e acompanhar toda a movimentação dos locais por meio de aplicativos no smartphone. Entre os sistemas estão monitoramento por vídeo, avisos por mensagem, alarme remoto e acesso inteligente. Já por meio da central de alarme, pessoas físicas e jurídicas podem ser avisadas pelo celular em caso de disparo, por exemplo.
Normalmente elas emitem um alerta para a central de monitoramento, a qual entra em contato com o proprietário e envia vigilantes para o local para averiguarem a situação. Outro exemplo também é o controle de acesso biométrico. O controle de acesso biométrico consiste em uma trava que usa elementos de composição corporal, como dígitos e retina, como medidas para desbloqueio. Falando agora sobre algumas vantagens do monitoramento. É possível antecipar a invasão de bandidos, acompanhar qualquer tipo de movimentação no patrimônio, vigiar locais de difícil visualização. As imagens podem ficar registradas em centrais e vistas posteriormente caso necessário. O tempo de resposta é mais rápido do que em sistemas convencionais. Em caso de ausência por vários dias, o patrimônio continua monitorado e preservado. Evita alarmes falsos e, a partir das imagens, a central de monitoramento sabe qual é a providência necessária a se tomar. Trazendo para o contexto do tema exigida pelo professor Pablo, independente do tamanho da empresa, a informatização é importante. Dentre os vários benefícios que são oferecidos para a empresa, podemos destacar a agilidade de venda, segurança no sistema de controle de estoque financeiro e fiscal, redução de custos e entre outros inúmeros benefícios, além de garantir a qualidade de segurança de tudo que é executado dentro da empresa, evitando perdas e preservando a integridade de todos os trabalhadores envolvidos.